O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como de companhias que atuam na área de mobilidade, transporte de cargas e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e para a economia em 2022. Sérgio Habib fala com entusiasmo sobre carros, números, estatísticas e sobre a sua esposa, Sandra. Presidente do grupo SHC, ele já foi o maior concessionário Citroën do Brasil e chegou a ter 50 concessionárias. Desde 2011, Habib é o representante da Jack Motors no Brasil. O empresário anunciou que ergueria uma fábrica para fazer carros da marca chinesa, primeiro na Bahia, depois em Goiás. Porém, os planos não vingaram. O grupo acumulou uma dívida bilionária e entrou em recuperação judicial em 2019. Agora, Habib decidiu focar a venda de veículos elétricos no mercado brasileiro. E aí o pessoal fala, não, mas carro elétrico vai cair de preço. Gente, acabou a ilusão que carro elétrico vai cair de preço. O maior fator da queda do mercado é que, na pandemia, muitas empresas, isso inclui as montadoras, perceberam que era melhor vender menos e mais caro do que vender mais barato. Em 2021 foi um ano muito bom. Eu costumo dizer que foi o ano da virada, porque em janeiro de 2021 eu praticamente não vendia caminhão elétrico e a gente não vendia carro elétrico. E 2021 foi o ano a gente deu uma virada completa. Os nossos primeiros caminhões elétricos chegaram no Brasil 2 anos atrás, em janeiro de 20, e 2 meses depois começou a pandemia. Então, o ano de 20 foi um ano de susto. Ninguém sabia direito o que era pandemia, etc. Agora a gente, de uma maneira ou de outra, a gente está se acostumando a viver com a pandemia. Para a gente, 2021 foi um ano onde a gente mudou completamente o nosso foco de carro a gasolina para carro elétrico e de caminhão diesel para caminhão elétrico. E é o futuro. Agora, nossa expectativa para 2022 é muito boa. Nós vamos quintuplicar nossa venda de carro elétrico. Nós vendemos 300 no ano passado, vamos vender uns 2.000 agora em 2022. É de uma base baixa, mas não faz mal. E o caminhão elétrico está caminhando muito bem. Nós vendemos 500 caminhões no ano passado e esse ano vamos vender 600 ou 700. O ano passado, o mercado automobilístico mundial caiu de 94 milhões de carros em 2019, 94 milhões em 2019, para 82 milhões em 2021, ou seja, em 2 anos. Ou seja, o mercado mundial caiu aí 12%, 14%. Faltou componente? Com certeza faltou componente, mas o maior fator da queda do mercado não é falta de componente. O maior fator da queda do mercado é que, na pandemia, muitas empresas, isso inclui as montadoras, perceberam que era melhor vender menos e mais caro do que vender mais barato. Como na pandemia a produção no começo teve um impacto terrível na produção, no começo, começou a faltar carro, as montadoras aumentaram o preço, melhorou a rentabilidade unitária, às vezes passou de negativa para positiva, e várias empresas perceberam que era melhor vender menos, mais caro, do que vender mais com uma margem menor. O carro elétrico, ele é caro, pela sua construção, ele é caro. Ele utiliza bateria é caro. E aí o pessoal fala, não, mas carro elétrico vai cair de preço. Gente, acabou a ilusão que carro elétrico vai cair de preço. Carro elétrico não vai cair de preço. Carro elétrico possivelmente vai aumentar de preço. Por quê? O maior mercado mundial de carro elétrico é a China. O ano passado se vendeu 3,3 milhões, 6,3 milhões
de carros elétricos no mundo, 6,3 milhões. Carro 100% elétrico, não carro híbrido, carro 100% elétrico. Dos 6,3 milhões de carros elétricos que se venderam no mundo, 3.300 foram na China. Ou seja, a China vende mais carro elétrico do que todo o resto do mundo somado. Então, o que está acontecendo? O que o governo europeu está fazendo? Ele está restringindo a venda de carro a gasolina. Como? Ele fala, se você quer vender carro, a média do teu consumo não pode passar 90 gramas de CO2. E a partir de 2023 cai para 78. E para você vender 90 gramas de CO2, se você não vender 10% da tua venda de carro elétrico, você não chega lá. E aí a multa é bilionária, mas é bilionária, não dá para pagar a multa. Então, o que as montadoras estão fazendo? Elas não podem vender muito carro a gasolina, aumenta o preço. Claro que aumenta o preço. Então, o preço de lista dos carros na Europa subiu 7% ano passado, em euro. Só que o preço de verdade que o consumidor paga subiu 20%. Então, gente, se a gente quer diminuir a emissão de CO2, vamos virar vegetariano. É muito mais prático e muito mais barato. Então, eu não estou dizendo que eu sou contra carro elétrico, pelo contrário. Mas o carro elétrico, ele funciona muito bem em países de renda média alta, porque ele é caro, e ele funciona muito bem em uso urbano. No Brasil, nós temos uma dificuldade tremenda que ninguém percebeu ainda. Eu não sei se vocês sabem, mas é proibido vender energia elétrica no Brasil se você não é distribuidor de energia elétrica registrado na ANEEL. Então, quer dizer o seguinte, se você é dono de um posto, Shell ou Ipiranga, e você quer pôr um carregador de bateria, você tem que dar energia de graça, ou você muda a lei. Para mudar a lei, tem que falar com o Congresso. E aí, o posto, hoje, a energia elétrica no Brasil custa 70 centavos de real, 70 centavos o quilowatt-hora. 1 quilowatt-hora, 70 centavos. É o preço que vende todo mundo. Coelba, CPFL, etc. Enel em São Paulo, etc. O posto que compra energia a 70, ele está dando de graça por enquanto. Bom, óbvio que um modelo econômico onde você gasta dinheiro e você não pode cobrar é um modelo econômico que não vai para frente. Conclusão, enquanto não mudar essa lei, não tem nem projeto de lei por enquanto para mudar, enquanto não mudar essa lei, nós não vamos ter postos de energia elétrica, porque você vai querer dar de graça. Quem é que vai montar uma coisa que eu tenho que dar de graça? Aí eu vou vender. Ok, a que preço você vai vender? Pelo preço que você pagou? Não tem sentido. Por 1,40, por 2, por 2,50, por 3, vai ter tabela, não vai ter tabela. Bom, e se o posto de gasolina pode vender energia elétrica a R$2, por que a Enel não pode? Por que a CPFL não pode? Por que a Coelba não pode? Ou seja, tem que resolver todos esses problemas para você poder, primeiro resolve esses problemas e depois você coloca um monte de eletropostos por aí. Eu acho, minha opinião, se os governos não mudarem um pouco a política deles, lá por 2035, 2040, nós vamos ter um problema bem grande, porque eu vou falar uma coisa para você. Viajar com carro elétrico é complicado. Então, o que acontece com o chinês? Se você tem 40 anos na China, no ano 2000 você tinha 20 anos. E na década de 90 você era menor. Na década de 90, o mercado chinês em 1990 era 500 mil carros por ano, menos que o Brasil. E no ano 2000 era 2 milhões de carros por ano. Brasil. 2 milhões de carros por ano num país de 1,5 bilhão de habitantes quer dizer o seguinte, ninguém tem carro. Todo mundo andava de bicicleta. Quem compra hoje um Polo de entrada, um Sandeirinho de 9 mil euros, um Citroenzinho, um Peugeotzinho, um Renaultzinho de entrada? Como é que o cara faz? Compra carro usado, mas carro usado vai acabar, porque só vai ter carro elétrico. Como é que eu faço? Conclusão, vai ter um problema gigantesco na Europa. Os Estados Unidos, o governo Biden fez um monte de coisa. Vamos ver quem ganha a próxima eleição.
Porque se quem ganhar a próxima eleição for os republicanos, garanto que eles vão mudar isso daí. Porque tem republicano inteligente que fala, opa, peraí. Gente, o meu público roda 22 mil quilômetros por ano. Como é que o cara vai ir de Flórida para o Texas de carro se ele tem que carregar 1 hora cada vez? No YouTube, você tem assim, from LA to Las Vegas with a Tesla. 6 hour driving, 5 hours charging. O carro elétrico é muito bom nas cidades. Deixa eu falar um pouquinho de caminhão elétrico. O caminhão elétrico urbano é a solução ideal. Por quê? Ele não vibra, ele não faz ruído, ele não emite nada de CO2. O caminhão urbano ele resolve 2 problemas dos carros elétricos. Onde é que eu carrego? Toda noite na garagem. E autonomia? O caminhão urbano no Brasil, em São Paulo, ele roda 70 km por dia. O caminhão da Drogasil roda 40. Magazine Luiza 70. Ambev 60. Por quê? Porque ele para o tempo todo. E além de parar, ele tem outra característica que tem muito trânsito. E no Nordeste, você pega, por exemplo, Salvador, Recife, etc. O caminhão urbano naquelas cidades faz 100, 110 quilômetros. Rede de farmácia do Nordeste, 50 quilômetros. Ou seja, o nosso caminhão tem 200 quilômetros de autonomia, não tem problema de autonomia, eu carrego toda noite. Então, o caminhão urbano diesel, esse vai acabar. Esse não tem problema, esse vai acabar. O carro é bem mais complexo a equação, porque tem gente que precisa viajar e o carro elétrico ele é caro. Ele é caro no Brasil, ele é caro na Europa, ele é caro nos Estados Unidos e ele é caro na China. Mas na China você tem alguns incentivos que não custam nada. Por exemplo, você só pode estacionar em Zona Azul, em Xangai, se seu carro for elétrico. Se não for, você não pode estacionar. Ah, mas eu posso estacionar no estacionamento. Não. Os estacionamentos lá agora, tem uma placa na entrada, só pode estacionar nesse estacionamento que tem carro elétrico. Se você tem um carro a gasolina, você não tem onde estacionar. Você tem o caminhão elétrico, você tem o que chama de último quilômetro, todo o último quilômetro. Ou seja, o last mile, ou o dernier kilomètre em francês, que é o seguinte, são as vans de carga, o caminhãozinho, etc. O caminhão grande, ele nunca vai ser elétrico, porque o caminhão que sai de Porto Alegre, que vai até Belém, que pesa 40 toneladas, você tem que carregar 15 toneladas de bateria para fazer distância. Então, ele nunca vai ser. Mas o urbano, ou as vans, ou seja, você consegue melhorar muito com caminhão elétrico, com van elétrico. Caminhão emite o equivalente a 10 carros. Então, se você já troca todos os caminhões, já é um progresso. Então, por enquanto, a conta não fecha. O que acontece? No Brasil, o diesel custa R$ 5,00 o litro ou um pouquinho menos. Na Europa custa 11. Então, na Europa a conta fecha. No Brasil a conta não fecha, porque para fechar a conta, você tem que fazer mais ou menos 120 mil quilômetros com um caminhão. Só que o caminhão urbano, ele roda pouco. Então, você leva 5 anos ou 6 anos para pagar a diferença do caminhão. O que acontece é que na Europa você tem incentivo e você vai começar a ter na Europa, nos Estados Unidos, taxa de carbono. E as empresas vão pagar a taxa de carbono lá fora. Então, se você tem uma filial no Brasil que emite carbono, lá nos Estados Unidos você paga a taxa de carbono. Aí já começa a mudar. E tem outra coisa, quando você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, que comprou 50 caminhões nossos, ou o Ambev, que comprou 150 caminhões nossos, ou Carrefour, que também comprou caminhão nosso, ou Pepsi, que comprou 30 caminhões nossos, quando você pega o JBS, comprou 30 caminhões nossos, quando você pega essas empresas, o que você gasta de frete no último quilômetro não é muito relevante em relação ao preço total da mercadoria. Então, vale a pena, porque o consumidor tem uma pressão exigindo diminuição de emissão de CO2, o acionista tem uma pressão visando diminuição de emissão de CO2 e os governos têm uma pressão visando diminuição de emissão de CO2.
Então, é assim, você tem um conjunto de forças que, mesmo se economicamente você leva 5, 6, 7 anos para pagar, as empresas acabam mudando por força do consumidor e do acionista. O maior fundo de private equity no mundo, o BlackRock, que tem 12 vezes a Bolsa Brasileira em propriedade de empresas, ou 3 vezes a Apple, ele já falou que empresa que não tem plano consistente de redução de emissão de CO2, eles vendem tudo, eles saem da empresa. E se eles são controladores, eles demitem o CEO. Vai embora, vai procurar emprego em outro lugar. Ou seja, as empresas têm essa preocupação de reduzir o carbon footprint. O consumidor individual exige isso das empresas. E tem outra coisa que as empresas não levam em consideração, que é o seguinte. Hoje, no Brasil, o mercado de caminhão urbano é mais ou menos 12 mil caminhões por ano. Tudo diesel. A gente vende 500 elétricos. Daqui 5, 6 anos, quantos elétricos vão ser vendidos todo ano no Brasil? Pelo menos 5, 6 mil. E o resto vai ser diesel. Conclusão, o caminhão diesel usado, que hoje você está vendendo 12 mil, daqui 5, 6 anos não vai ter demanda para ele. Porque vai começar a ter muito mais restrição, ou por parte do governo, ou por parte do consumidor, ou por parte do acionista. Então, o valor residual do caminhão diesel ele vai desmoronar. E o valor residual do caminhão elétrico vai ser alto, porque você vai ter pouco caminhão usado elétrico e muita demanda. Já no diesel, você vai ter muito caminhão diesel de 5, 6, 7, 8 anos para vender e pouca demanda, porque o mercado, o governo no Brasil nem tanto, mas no mercado, os acionistas, os consumidores vão querer comprar de produtos que se preocupam com o meio ambiente. Então, o valor residual do caminhão elétrico daqui 5, 6 anos vai ser muito maior. Tem uma questão também, senhor Sérgio, que é em relação à geração dessa eletricidade, né? Porque, aqui nós estamos conversando, falando sobre consumo, sobre vantagem competitiva ou não, mas aí, quando a gente fala dessa questão ecológica também, tem a ver com a geração de energia. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos talvez as fontes mais limpas, né, de geração de energia do mundo. Aí a gente tem hidrelétrica, a gente tem eólica. A mais limpa é França e Canadá. Eles são mais limpos que a gente. A França emite 70 gramas de CO2 por quilowatt-hora e o Brasil emite 130, 140, o Canadá ele faz 60. Mas nós somos entre os mais limpos. Na França é tudo nuclear. O que acontece? O Brasil tem 12 Itaipus de capacidade instalada. 12 Itaipus. 9 são hidrelétrica, 1 é renováveis, eólico, atômica, etc., eólica, etc., solar, e 2 é central térmica do Brasil, das 12 que a gente faz. Para você ter uma ideia de comparação, a França é 10, a Alemanha é 20, Itaipu, Estados Unidos 120 e China 200 de capacidade instalada. Só que um país, na média, ele só gasta mais ou menos 55% da capacidade dele instalada. Por quê? Porque você, de noite, não gasta nada, e num dia de verão, às 4 da tarde, você gasta um monte, ou um dia de inverno no hemisfério norte. Então, você tem que ter capacidade de energia, de geração de energia, para atender o pico, senão você tem blackout. Se toda a frota brasileira, 44 milhões de automóveis, fosse elétrica, rodando 13 mil quilômetros por ano, que é o que a gente roda no Brasil com nossos carros, você precisaria de 0,7 Itaipu. Lembra? A gente tem 12 de capacidade instalada, gasta 6,5. O 0,7 não tem problema se é de noite. Se for de dia, dá blackout. Como é que você regula isso? Com tarifa. É só você cobrar caro a tarifa durante o dia e mais barato a tarifa à noite. Quem tem carro elétrico vai abastecer de noite ou vai pagar muito caro por isso. A Europa já é assim. Sem sombra de dúvida, as empresas têm uma pressão enorme de ESG, principalmente as europeias e as americanas. Mas, por exemplo, você pega a Magalu. Magalu comprou 50 caminhões elétricos, com empresa genuinamente brasileira, mas eles têm ação em Nova York.
E o americano tem um monte de fundo de ação que só compra ação de empresa que tem plano concreto de redução de emissão de CO2. Então, tem um monte de empresas brasileiras, JBS, um monte de empresa brasileira, BRF está cotando a gente, tem um monte de empresa brasileira que tem que ter um plano concreto de redução de CO2, porque eles têm ação em Nova York, eles têm acionistas internacionais, e esses estão exigindo planos concretos de redução de emissão de CO2. Eu falaria, no Brasil, cuidado com os investimentos, não se divide para investir muito, não se divide muito para investir, porque o Brasil é um país cheio de altos e baixos. Cuidado com o teu endividamento face à tua rentabilidade, porque você está ganhando dinheiro agora, nada garante que daqui 3 anos você vai continuar ganhando a mesma coisa.